Lição número 10 tem como título Ansiedade pelas coisas temporais. Texto áureo: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, versículo 9. A ambição e a cobiça, por serem formas de auto-adoração, afastam o homem de Deus e dos seus valores, comprometendo a estabilidade da família. Vamos fazer a leitura que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Repetindo, Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Ao estudarmos a lição desta manhã, nós temos 3 pontos a considerar, que estão nos objetivos da lição. Primeiro ponto: conceituar e estabelecer a diferença entre os termos ambição e cobiça. Ou seja, o primeiro ponto que vamos estudar é distinguir entre ambição e cobiça. Parece que essas duas palavras são sinônimas, mas a nossa lição aponta uma pequena diferença entre ambição e cobiça. Segundo, ressaltar que o amor ao dinheiro é identificado na Bíblia como idolatria. Não é a pessoa ser rica, ser idólatra, mas o amor ao dinheiro que é o problema chave, que pode se tornar uma idolatria. E terceiro, exemplificar com personagens da Bíblia as consequências da ambição e da cobiça. Então nós temos na nossa lição 3 exemplos negativos de pessoas que se envolveram com a ambição, com a cobiça e foram seriamente prejudicados ou castigados. Em primeiro lugar, irmãos, vamos estabelecer então essa diferença entre os termos ambição e cobiça. E a nossa lição define o que é uma coisa e outra. Na primeira parte da lição, o que é ambição, você vai encontrar a definição que você deve sublinhar na sua lição aí. Ambição é desejar ardentemente alcançar um objetivo ou objeto, não importando as consequências éticas deste desejo. Bom, você encontrou aqui uma palavra meio difícil, ética. De que trata a ética?
Então, você olhando na página 72, diz assim: os ambiciosos sequer consideram as questões éticas, uma vez que a ética é a ciência que norteia o comportamento humano. Então, ética é a ciência que norteia o comportamento humano. Como você deve se comportar diante de certas situações, qual a sua maneira de agir para que você haja corretamente. Então, quando se diz fulano é uma pessoa que tem ética, significa não que ele é bonito, mas significa que ele tem um comportamento exemplar que pode e deve ser copiado. Então, repetindo, ambição é desejar ardentemente alcançar um objetivo, um objeto, sem se importar com as consequências éticas. É como se diz no ditado popular: os fins justificam os meios. Se eu quero um objetivo, os meios que eu emprego para atingir esse objetivo são secundários. Não importa. O que importa é que você alcançou aquele objetivo. Agora, se é para conceituar a diferença, então, passando para a página seguinte, página 72, onde tem a pergunta: o que é cobiça? Você vai notar que é uma pequena diferença. Cobiça é um desejo impetuoso, violento e desequilibrado de adquirir bens materiais. Então parece que há um paralelo entre uma coisa e outra. Agora, a cobiça, difere da ambição apenas por ser mais forte e mais nociva. Então, quando uma pessoa está possuída de cobiça, ela vai transgredir o que está no 10º mandamento do Decálogo. E o 10º mandamento do Decálogo diz exatamente o seguinte, capítulo 20 de Êxodo, diz assim: não cobiçarás, versículo 17, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E um exemplo de pessoa possuída por cobiça arrasadora foi Davi. Ele estava passeando pela sacada do seu palácio, olhou na casa vizinha e encontrou uma mulher banhando-se nua. E ele cobiçou aquela mulher, mandou perguntar quem é ela. Ela é mulher de Urias, general do exército. Mandou trazer para sua casa, deitou-se com ela, ela engravidou. E ele fez o quê? Para tapar o buraco, chamou o marido que estava na guerra para vir para sua casa, passar uns dias com a sua esposa. Mas ele não foi. Não foi para sua casa porque disse: o exército está combatendo, como eu vou desfrutar de um prazer enquanto o povo está lutando lá fora? Davi ficou apavorado. E agora? Como é que eu vou encobrir o adultério? Para dizer que o filho é dele e não meu? Ele então usou de uma estratégia vergonhosa. Mandou um recado para o general que estava comandando a batalha que pusesse Urias no lugar onde havia mais perigo.
porque lá ele poderia ser morto, e assim ele ficava livre para tomar a mulher para si. Irmãos, misericórdia. É como diz aqui, cobiça é um desejo impetuoso, violento, desequilibrado de se adquirir bens materiais, e difere de ambição apenas por ser mais forte e mais nociva. Então, essa diferença que nós encontramos aqui apontada na nossa lição, nos leva a considerar, como diz o comentário da lição, que existem pessoas que têm uma teoria, um modo de pensar, que a felicidade está condicionada à aquisição de 3 coisas importantes na vida de todos nós. Primeiro, riqueza. Segundo, poder. E terceiro, conhecimento. O homem busca esses 3, tem ambição desses 3 meios que pode dizer, me traz felicidade. Se eu for um político eminente, um homem que tenha grande poder em minhas mãos, é a minha realização. Se eu tiver muito conhecimento, é o que eu desejo mais, sabedoria. E se eu for rico, então eu estou realizado. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. O escritor bíblico diz assim, sobre estas coisas: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quanta gente aí fora que não conhece isso. Irmãos, passando uma linguagem mais atual, esse texto de Jeremias 9, 23 e 24, você encontra em Mateus 16, 26, o Senhor Jesus dizendo que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que o homem dará em resgate da sua alma? E às vezes você ganha só um salário mínimo. Perante a sociedade, que valor você tem? Um salário mínimo, R$300 por aí. Mas a sociedade diz, só vale quem tem. E tem muito. Mas você tem uma alma preciosíssima, que não tem valor monetário que possa resgatar uma alma sequer. Salmo 49 diz, se alguém quiser pagar a Deus o preço da redenção de uma alma, seus recursos se esgotariam antes, porque a redenção da alma é caríssima. Abra comigo aí no Salmo 49, versículos 6, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Quanto você vale? Quanto você vale? Você vale muito aos olhos de Deus. Uma alma resgatada vale mais do que todos os tesouros deste mundo. E nós não fomos resgatados com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Então, irmãos, o que é a alma? O homem é composto, de acordo com 1 Tessalonicenses 5,23, diz o escritor: todo o vosso espírito, toda a vossa alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sua alma é o seu eu consciente, que habita temporariamente neste corpo, e quando o corpo se desfizer, sua alma continua viva, consciente, com plena identidade da forma como você vive hoje. E esta alma que sobrevive à morte do corpo, ela vai estar sentindo-se bem, este é consolado, ou vai sentir-se mal na eternidade depois desta vida, e tu atormentado. Lá estava Lázaro consolado na vida após a morte, e lá estava o rico que vivia fartamente aqui na terra, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, todos os dias vivia regalado e esplendidamente. Morreu, foi para o Hades, lá em tormentos. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque estou em tormentos. Eu estou me sentindo mal. Ora, viver 70, 80, 90 anos com todas as farturas impensáveis e partir deste mundo com uma alma suja, manchada pelo pecado, foi o que Jesus disse de Judas: seria melhor que ele não tivesse nascido. Seria melhor que ele não tivesse nascido. E quanta gente, irmãos, que neste mundo dá mais valor às coisas terrenas, físicas, materiais, pensando que isto é a vida, quando essas ambições passam rapidamente. Então, salvar a alma é fundamental para qualquer pessoa que vive aqui neste mundo, e só há uma pessoa que pode salvar nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6 e versículo 9. Você vê o que aconteceu com certas pessoas que aqui na terra morreram como mártires, deram a sua vida pela sua fé. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam plenamente conscientes lá no céu, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Está aqui então a situação daqueles que na terra tinham sido mártires e agora estavam lá no céu, conscientes. Foi-lhes dito que repousassem, descansassem, não dormindo, porque estavam clamando, estavam conscientes, mas estavam lá no céu. Foi o que Jesus apontou como de mais importante. Então tenhamos cuidado com a ambição e, mormente, com a cobiça, que é mais forte do que a ambição. E a cobiça promove a alienação de Deus. O que é alienação? A alienação é um ato ou efeito de afastar-se, condição do homem após a sua queda no Éden. Então o homem se afastou, se separou de Deus pela sua queda lá no Éden, e a pessoa que hoje deixa
a ambição, o orgulho reinar no seu coração, essa pessoa vai paulatinamente se afastando de Deus. Diz aqui a lição, a partir daí entra no coração orgulho, arrogância, presunção, altivez de espírito, e Deus abomina estas coisas que caracterizam certas vidas. Por quê? Porque tem às vezes riqueza, porque tem conhecimento, porque tem poder, ficam alienados de Deus porque estão envolvidos, entretidos com aquela condição que goza temporariamente aqui na terra. Leia Provérbios 16 e versículo 5. Provérbios 16, versículo 5 diz: abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então, altivo de coração é aquele homem soberbo, sabe com quem está falando. Eu disse uma vez aqui para os irmãos que nós recebemos uma carta de um senhor que usava o título de doutor. Ele, como era do exército, ele tinha o título de coronel. E um dia nós caímos no erro de escrever para ele, pondo ilustríssimo senhor doutor fulano de tal. Ele mandou uma carta em resposta dizendo: por favor, na próxima vez que escrever para mim, além de doutor, coloque também coronel. Pessoa altiva. Pessoa altiva, eu quero meu título. Faz favor de me chamar de doutor. E faz favor de me chamar de pastor. Não me chama de irmão. É certo, irmão? Não. O título maior que nós temos entre nós é irmão. Pode me chamar de pastor. Mas se você me chamar de irmão, não pensa que está me ofendendo. Porque nós somos irmãos além de títulos outros que podemos ter na igreja. Mas principalmente irmãos. Em segundo lugar, irmãos, a nossa lição apresenta ressaltar que o amor ao dinheiro é identificado na Bíblia como idolatria. Veja bem, nós não pregamos contra a riqueza. Tomara que todos vocês fossem pessoas ricas. Como eu gostaria que todos os irmãos aqui fossem pessoas ricas, financeiramente falando. Todos. Porque não é pecado ser rico. O que é pecado é o que diz aqui a lição, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10. Isso sim, isso se torna uma idolatria. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 8 a 10. Veja o que Paulo declara como deve ser a vida cristã. Versículo 6, capítulo 6, versículo 7 de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, olha o crente moderado, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Agora, não quer dizer por isso que você não deva melhorar. Se você puder melhorar financeiramente, melhore. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que está aqui mostrando que o amor ao dinheiro é a raiz que dá margem a todas as coisas erradas, toda espécie de males. Repetindo, o dinheiro em si que está em questão, não é o dinheiro em si que está em questão,
Mas o amor ao dinheiro é o desejo desenfreado que caracteriza, segundo a Bíblia em Colossenses 3, caracteriza a idolatria. É um objeto que se coloca no lugar de Deus. O que é a idolatria? Amor excessivo por alguma pessoa ou objeto que suplanta o amor que se deve devotar voluntariamente ao único e verdadeiro Deus. E nesse particular, irmãos, nós queremos corrigir e discordar desta chamada teologia da prosperidade, porque declara essa teologia que o que caracteriza o homem bem com Deus é a riqueza que ele possua. Se você é uma pessoa pobre, você está vivendo sob maldição. Olha, isso é uma ofensa aos irmãos que estão na igreja. 90% dos irmãos de qualquer igreja caracteriza por pessoas pobres. Será que essa gente toda é amaldiçoada porque não tem riqueza? Isso é um erro colossal que está se pregando em algumas igrejas. Você não pode ser pobre, você tem que ser rico. Você tem que ser cabeça e não cauda. E aí começa a colocar na mente das pessoas que vão para o trabalho e não querem mais trabalhar. Por quê? Eu sou cabeça, não cauda, não vou ser mandado, eu quero mandar. Cria problema dentro da própria firma. E aí, para justificar sua heresia, ele começa a apontar exemplo da vida de Cristo. Ora, esses pregadores dizem: Jesus andava de Cadillac. Jesus andava de Cadillac, mas existia Cadillac naqueles tempos? Não. Jesus não entrou na cidade de Jerusalém montado no burrico? Burrico, jumento, era Cadillac. Ora, se era Cadillac, não era de Jesus, porque ele pediu emprestado o jumento. Jesus estava manuseando dinheiro grande, porque seu tesoureiro Judas era ladrão. Ora, não me venham dizer que um ministério que se dá ao luxo de sustentar um tesoureiro ladrão movimente apenas alguns centavos. Era preciso muito dinheiro para operar aquele ministério, a ponto de Judas se deixar subverter. Veja que dedução, irmão, porque Judas pegava do que entrava na ajuda que davam para a manutenção daquele grupo de seguidores de Cristo, dizia que Jesus era dirigente de um ministério que tinha um tesoureiro que roubava, mas nem se notava porque era tanto. Com isso justifico que Jesus era rico. Jesus tinha uma ótima casa, uma casa grande o bastante para que houvesse a companhia à noite com ele na casa. Deixe-me mostrar a vocês a casa dele. Abram em João no 1º capítulo e eu lhe mostrarei a sua casa. Agora, filho de Deus, só uma casa grande o bastante podia permitir que algumas pessoas pernoitassem. Esta era a sua casa. São citações que nós tiramos de livros que falam sobre a teologia da prosperidade. Agora você abre a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, e você vai encontrar o quê? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era rico, por amor de vós se fez pobre. Jesus era rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então Jesus não era rico aqui na terra. Quando lhe perguntaram: é lícito pagar tributos a César? Se perguntasse para você: deixa eu ver uma moeda aí de R$1 para ver qual é a efígie que está na moeda, você te põe a mão no bolso, quem é que não tem aí 5 mais moedas desse valor no bolso? Com facilidade você mostra. Jesus não tinha uma moeda. Presta-me aí uma moeda para ver. De quem é essa efígie?
de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não tinha uma moeda para apresentar, para saber qual era a efígie, a cabeça que estava lá. Então ele não era rico. Quando teve que pagar imposto, por ele e por Pedro, disse: vai ao mar, lança o anzol. Primeiro peixe que apanhar, abre a boca, e lá você vai encontrar uma moeda. Paga o meu imposto e o seu. Como é que vem pessoas com esses ensinos estrambóticos, estranhos, e querer justificar com a Bíblia que Jesus era rico? Nós encontramos em Mateus 8:20: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí você vai olhar para Pedro, quando o homem pede uma esmola para ele, o paralítico, ele diz: olha para nós. Olhou para ele, esperando receber alguma coisa, e ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Pedro é amaldiçoado, irmão? Misericórdia. O homem disse para o paralítico: levanta-te e anda. E o homem se põe de pé e entra com ele no templo, pulando, saltando. Como vamos dizer que ele era amaldiçoado porque era pobre? Então, meus irmãos, estes ensinos precisam receber reparo, para nós não cairmos nesse engodo de que crente tem que ser rico. Você pode se tornar crente rico. Você é uma pessoa que, quando se torna crente, começa a economizar, não gasta dinheiro em bebidas, em mulheres, em jogos, como diz lá Isaías 55. Por que tu gastas o teu dinheiro naquilo que não é pão, o produto do teu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então há pessoas que, quando chegam uma cena acumulada como a desta semana, ficam, parece que alucinados. Já pensou ganhar 40 e tantos milhões? E vão lá, empenham o seu dinheiro, e você ganhou esse dinheiro, porque você não gastou inutilmente. Você não vive atrás disso, dessa ilusão. De modo, irmãos, que há problema para que nós distinguamos e possamos saber que não é o dinheiro que é mau, é o amor ao dinheiro. E o crente pode ser uma pessoa rica, desde que ele tenha ou dê prioridade às coisas de Deus. Ele tem carro, ele tem isso, tem aquilo, mas ele sabe que deve servir a Deus em primeiro lugar. E há pessoas ricas que são pessoas tementes a Deus, que colocam a Deus em primeiro lugar na sua vida. E concluindo, irmãos, quais são as consequências da ambição e da cobiça? Quais são os exemplos que nós apresentamos na Bíblia? Então você encontra em primeiro lugar Ló, e você vai encontrar no capítulo 13 de Gênesis o que aconteceu com Ló e Abraão. Veja que Abraão era tio e Ló sobrinho de Abraão. Quem tinha preeminência sobre o outro? O tio devia subordinar-se ao sobrinho ou o sobrinho ao tio? Como eram pastores, havia 2 rebanhos autônomos, um era de Abraão, outro era de Ló, e estavam vivendo contendas entre os pastores. Abraão chegou para seu sobrinho, capítulo 13, versículo 7 do livro de Gênesis, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se para a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor,
como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E agora? O que escolheu Ló? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Então Ló, com seus olhos engodados pela cobiça, escolheu as campinas que se aproximavam de Sodoma e Gomorra. Humanamente falando, ele escolheu o melhor. Só que, com o tempo, ele foi entrando mais próximo da cidade e se tornou vereador na cidade. Era o homem de lei, que ali era consultado para certas situações. Mas os moradores de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores. E Deus então um dia resolveu tirar Ló com a família daquele local, porque ia mandar castigo, fogo e enxofre do céu. Mas estavam tão dentro da cidade, tão familiarizados, que a mulher de Ló não suportava sair. E vieram anjos, pegaram Ló, as duas filhas, a mulher: escapa-te, corre, sai, porque logo que vocês saírem virá o castigo. E a mulher de Ló, embora avisada, não olhe para trás, ela não suportou a tentação, olhou para trás, foi alcançada pelas lavas, pelo fogo, pelo enxofre, e diz a Bíblia que se tornou numa estátua de sal. Mais tarde o Senhor diz lá em Lucas 17, olhai para a mulher de Ló. Por quê? É aquela pessoa que perdeu a oportunidade, perdeu a sua alma, porque estava presa à ambição da própria cidade. Primeiro exemplo negativo. Segundo exemplo, Acã. Estava o povo de Israel acampado para tomar a cidade de Ai, cidade pequena. Resolveram não levar todo o exército, uma pequena parcela do exército. Haviam derrotado Jericó, uma cidade inexpugnável para aqueles dias, altos muros. Mas Deus fez milagre ali, derrubou o muro, eles entraram, possuíram a terra de Jericó. E agora, para tomar aí, bastava um pouco de soldados. Só que chegaram lá, foram derrotados. Josué ficou alarmado. E agora? Alarmado. Consultou a Deus. Deus diz para ele: olha, tem anátema no meio do povo. O que tem no meio do povo? Então foram fazer a pesquisa e encontraram, como você lê lá no livro de Josué, que Acã, um soldado, havia lançado mão de objetos que não podiam ser tomados, porque toda a cidade estava anatematizada, amaldiçoada. Nada daquela cidade deveria ser tomado como despojo. E Acã escolheu coisas boas, uma capa babilônica, umas peças de ouro, moedas. Foi lá na sua cabana, abriu um buraco, enterrou lá bem escondidinho. Quando foi feito o exame para ver quem é que tinha cometido o anátema, foi escolhida a família de Acã, e em seguida aquela família foi separada para ser apedrejada. Acã viu uma capa babilônica entre os despojos, cobiçou-a e desconsiderou a ordem. Não somente tomou para si, como também 200 ciclos de prata e 50 ciclos de ouro, que eram destinados para a casa de Deus. Foi a desgraça. Ele, a família dele, todos mortos por apedrejamento. Cobiça. É um exemplo que ficou registrado na Bíblia. E terceiro, Ananias e Safira. Não era obrigado a fazer contribuições na venda de propriedades, mas ele viu que as pessoas que fizeram espontaneamente doação
de bens, depois de vendê-los, entregaram todo o dinheiro aos apóstolos. Esse casal combinou em casa: vamos vender uma propriedade, vamos ficar com uma parte para nós, o restante vamos dar como se fosse o preço total da venda que fizemos. Queriam receber um elogio, um reconhecimento da igreja pela sua generosidade. Primeiro veio Ananias e ele recebeu uma sentença incisiva: Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele caiu fulminado, morto. Removeram o cadáver. Horas depois chega a mulher, recebe a mesma sentença, ela cai morta. Então os dois morreram porque se apegaram ao dinheiro de uma maneira imprópria, quando não precisavam ter agido assim. Então são 3 exemplos mencionados na nossa lição para que nós tenhamos cuidado. E a lição de Mateus 6, 25 a 34 é uma palavra de Jesus que você não deve ser previdente, pensar no futuro, mas você deve priorizar as coisas de Deus. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.